Em um restaurante de luxo à beira-mar, um comentário arrogante sobre a pronúncia de um vinho francês causou uma tensão silenciosa diante de convidados estrangeiros. A resposta da garçonete, calma, técnica e inesperadamente fluente em outro idioma, virou a noite de cabeça para baixo e mudou a hierarquia naquela mesa. O que parecia apenas um constrangimento passageiro abriu portas para encontros, convites e oportunidades que jamais fariam parte do script de alguém atrás de um avental. E o que começou como humilhação pública transformou-se em algo que nenhum dos dois havia previsto. Antes de ouvir essa história surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos como este. O salão do Paradiso Mari reluzia sob lustres de cristal que pareciam competir com o brilho do mar, que se estendia além das amplas janelas. Na varanda externa, as mesas mais disputadas ofereciam uma vista privilegiada do pôr do sol alaranjado, que começava a pintar o horizonte do litoral. Era um daqueles estabelecimentos onde cada detalhe fora pensado para justificar os preços exorbitantes, desde os arranjos de orquídeas até as taças de cristal importado que tilintavam delicadamente a cada brinde. Helena ajustou discretamente o uniforme enquanto equilibrava uma bandeja com aperitivos. Aos 26 anos, ela dividia seu tempo entre os estudos no curso de gastronomia e o trabalho como atendente no restaurante mais prestigiado da região. O emprego não era apenas uma forma de pagar as mensalidades, mas um laboratório prático onde absorvia cada detalhe do universo gastronômico que tanto amava. Mesa 12, VIPs, sussurrou Marco Metri ao passar por ela. Empresário importante com convidados estrangeiros. Seja impecável. Helena assentiu. Conhecia bem o protocolo. O Paradiso Mari atraía uma clientela seleta. Executivos, políticos, celebridades, todos dispostos a pagar pequenas fortunas por uma experiência gastronômica memorável. O nervosismo inicial dos primeiros meses de trabalho já havia dado lugar a uma confiança tranquila. Conhecia a carta de vinhos de cor, estudava enologia nas horas vagas e já havia feito 2 cursos de harmonização por conta própria. Na mesa 12, Rafael Allianz ajustava discretamente o relógio de ouro enquanto conversava em inglês fluente com 3 empresários europeus. Aos 38 anos, era dono de uma das maiores redes hoteleiras do país, com propriedades espalhadas pelo litoral e grandes capitais. O sucesso precoce e a fortuna considerável haviam moldado nele uma confiança que frequentemente beirava a arrogância. Vocês precisam experimentar o menu degustação, comentou Rafael em inglês, folheando a carta sem realmente lê-la. Conhecia o cardápio e, mais importante, sabia exatamente como impressionar visitantes estrangeiros. E vou escolher um vinho que vai surpreendê-los. Helena aproximou-se com a postura perfeita que aprendera nas aulas de etiqueta. Boa noite, senhores. Sou Helena e estarei atendendo vocês esta noite. Já decidiram o que vão beber para iniciar? Rafael sequer ergueu os olhos para ela enquanto respondia: Traga-nos um Chateau Margaux 2015, por favor. Helena notou imediatamente a escolha inadequada. Um tinto encorpado e potente para acompanhar o que, pelo menu especial do dia, seria predominantemente frutos do mar. Não era uma harmonização que faria justiça nem ao vinho nem à comida. Mas quem era ela para questionar? Excelente escolha, senhor. Trarei imediatamente, respondeu com profissionalismo. Quando se afastava, ouviu claramente quando Rafael comentou em português, presumindo que os estrangeiros não entenderiam. Aposto que ela nem sabe pronunciar o nome do vinho que acabei de pedir. Os convidados sorriram educadamente, sem compreender o comentário. Mas a arrogância nas palavras era evidente, mesmo em outro idioma. Helena parou, respirou fundo e decidiu em uma fração de segundo que não deixaria passar. Retornou à mesa, mantendo a compostura. Perdão, senhor, disse em português, mas gostaria de sugerir uma alternativa que talvez harmonize melhor com o menu de hoje. O Chateau Margaux é magnífico, mas seu corpo e taninos podem sobrepor os sabores delicados dos frutos do mar, que são a especialidade da casa. E então, para a surpresa de todos à mesa, completou em francês impecável. Je vous recommande plutôt un Chablis Grand Cru ou un Sancerre, avec sa minéralité et sa fraîcheur qui complémenteront parfaitement les fruits de mer. Le Château Margaux est merveilleux,
mais il serait mieux apprécié avec un plat de viande rouge. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Os empresários estrangeiros, que claramente entendiam francês, ergueram as sobrancelhas impressionados. Rafael, que mantinha uma expressão de desdém, agora parecia desconcertado, quase engasgando com a água que bebia. Você fala francês? Perguntou, sua voz traindo o espanto. Oui, monsieur, respondeu Helena com um sorriso educado. Estudei por 2 anos em uma escola de hospitalidade em Bordeaux. Posso sugerir também um excelente espumante nacional, método champenoise, para abrir a refeição? Temos produtores brasileiros que têm conquistado medalhas internacionais. O silêncio que seguiu foi quase audível. Rafael olhava para Helena como se a visse pela primeira vez. Os clientes das mesas próximas tentavam disfarçar o interesse na cena. Mas era evidente que um pequeno drama se desenrolava diante de seus olhos. Um dos convidados estrangeiros tomou a palavra em francês. Mademoiselle tem toda a razão. Eu adoraria experimentar sua sugestão de vinho branco. E esse espumante nacional certamente seria uma surpresa interessante. Rafael parecia dividido entre o constrangimento e a necessidade de manter o controle da situação. Por fim, com uma dignidade forçada, assentiu. Sim, claro. Vamos seguir a recomendação da especialista. Helena sorriu discretamente. Excelente escolha, senhores. Trarei o espumante imediatamente, e o chablis estará à temperatura ideal quando os primeiros pratos chegarem. Enquanto se afastava, sentiu os olhares que a seguiam. Marco, o maître, lançou-lhe um olhar preocupado. Arriscar-se a contrariar um cliente como Rafael Allianz não era algo que qualquer funcionário faria, por mais certo que estivesse. Na adega climatizada do restaurante, Helena selecionou o espumante nacional premiado e um Chablis Grand Cru, que sabia ser excepcional. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas pela adrenalina do momento. Tinha consciência de que aquela pequena rebeldia poderia custar seu emprego, mas também sentia uma satisfação indescritível por ter defendido sua dignidade e conhecimento. O que aconteceu lá? Perguntou Olivia, outra atendente que entrou na adega. A mesa do Allianz está comentando algo sobre vinhos e francês. Apenas uma sugestão de harmonização, respondeu Helena com simplicidade, enquanto colocava cuidadosamente as garrafas na bandeja. Cuidado, Helena. Esse cara é influente. Um telefonema dele e você pode ser demitida. Helena sorriu, mais confiante do que realmente se sentia. Se for demitida por conhecer meu trabalho, então talvez este não seja o lugar para mim. Quando retornou à mesa com o espumante nacional, em um balde de gelo reluzente, Rafael observava-a com uma expressão diferente, uma mistura de curiosidade e algo que parecia respeito relutante. Os convidados estrangeiros pareciam encantados com a ideia de experimentar um produto de qualidade. Helena serviu o espumante com a técnica impecável que havia praticado centenas de vezes, explicando em inglês e francês as características daquela bebida. A finura das borbulhas, as notas cítricas e de frutas brancas, o método tradicional de fermentação na garrafa. A Votre Santé, brindou um dos convidados erguendo a taça na direção dela. Rafael ergueu sua taça também, seus olhos encontrando os de Helena por um momento que pareceu se estender. Havia algo naquele olhar, um reconhecimento talvez, um respeito que não existia minutos antes. A noite prosseguiu sem outros incidentes. Helena serviu cada prato e vinho com precisão e conhecimento, respondendo às perguntas dos convidados estrangeiros sobre a gastronomia brasileira e os vinhos nacionais. Rafael, por sua vez, manteve-se mais silencioso, observando atentamente cada interação. Quando a refeição chegou ao fim, os convidados estrangeiros não pouparam elogios à experiência. Um deles até mesmo fez questão de agradecer pessoalmente a Helena pelo serviço educativo e delicioso. Rafael pagou a conta sem comentários, deixando uma gorjeta substancialmente maior do que o usual. Quando Helena recolhia os últimos itens da mesa, ele finalmente dirigiu-se diretamente a ela, em voz baixa para que apenas ela pudesse ouvir. Eu devo desculpas pelo comentário inicial, foi inapropriado. Helena assentiu levemente, mantendo o profissionalismo. Obrigada, senhor. Espero que tenham gostado da experiência.
Foi reveladora, respondeu ele, com um olhar que sugeria que falava de muito mais do que apenas a refeição. Boa noite, Helena. Ela observou o grupo se afastar em direção à saída, sentindo que algo havia mudado naquela noite. Não sabia exatamente o quê, mas enquanto recolhia as taças vazias, tinha certeza de que Rafael Allianz não a esqueceria facilmente. E ela, por alguma razão, que ainda não compreendia totalmente, também sabia que aquele não seria o último encontro entre eles. 3 dias se passaram desde o incidente no Paradiso Mare. Helena continuava seu trabalho normalmente, embora a história da garçonete que respondera em francês a um dos empresários mais influentes do país já tivesse se espalhado entre os funcionários do restaurante. Alguns a admiravam pela coragem, outros a consideravam imprudente por arriscar seu emprego. Você tem sorte que ele não reclamou com a gerência, comentou Marco enquanto organizavam as mesas para o jantar. Aliás, ele deixou uma gorjeta generosa. Acho que você o impressionou. Helena deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas a verdade era que não conseguira parar de pensar no ocorrido. No olhar de Rafael no final da noite, havia algo que a intrigava. Não era apenas constrangimento ou arrependimento, mas um interesse genuíno que ela não esperava. Não foi nada demais. Só fiz meu trabalho, respondeu, ajustando meticulosamente os talheres na toalha branca impecável. O restaurante começava a receber os primeiros clientes da noite quando Olivia se aproximou apressadamente. Helena, tem alguém perguntando especificamente por você na recepção. Helena franziu a testa. Quem? Adivinhe. Rafael Allianz. E está sozinho. O coração de Helena acelerou involuntariamente. Sua primeira reação foi de preocupação. Teria ele vindo reclamar formalmente? Mas então lembrou-se da gorjeta, do pedido de desculpas discreto. Respirou fundo e dirigiu-se à recepção. Rafael esperava de pé, vestindo um terno azul marinho impecavelmente cortado, sem os convidados estrangeiros, sem a necessidade de impressionar. Parecia diferente, menos imponente talvez, mas ainda assim imediatamente reconhecível como alguém habituado ao poder. Boa noite, cumprimentou ele ao vê-la. Espero não estar causando inconvenientes. Boa noite, Sr. Allianz. Em que posso ajudá-lo? Helena manteve o tom profissional, tentando ignorar os olhares curiosos dos colegas. Gostaria de jantar e, se possível, ser atendido por você. Havia uma suavidade em sua voz que não estava presente no primeiro encontro. Se isso não for contra as regras do estabelecimento, claro. Helena assentiu. Posso atendê-lo sem problemas. Mesa para um? Por favor. Ela o conduziu a uma mesa discreta com vista para o mar, agora iluminado apenas pelo luar e pelas luzes dos barcos que navegavam ao longe. A noite estava clara e estrelada, com uma brisa suave que entrava pelas janelas abertas. Algo para beber? Perguntou Helena, entregando-lhe o menu. Rafael fechou o menu sem abri-lo. Na verdade, gostaria que você sugerisse. Um vinho nacional, talvez? Estou curioso sobre o que mencionou no outro dia. Helena hesitou por um momento, surpresa com o pedido. Temos um excelente Chardonnay da Serra Gaúcha, com notas minerais e boa acidez. Ou, se preferir algo mais estruturado, um Merlot do Vale dos Vinhedos que ganhou medalha de ouro na última competição internacional. O Chardonnay parece perfeito para começar, respondeu ele. E quanto ao jantar, também aceito sugestões. Algo na situação parecia irreal para Helena. O homem que dias antes a havia menosprezado agora solicitava suas recomendações com interesse genuíno. Ela decidiu aproveitar a oportunidade para mostrar seu conhecimento. O chefe preparou um carpaccio de vieiras com maracujá e microverdes que harmoniza maravilhosamente com o Chardonnay. E como prato principal sugiro o robalo grelhado com molho de ervas frescas e purê de mandioquinha. Rafael sorriu levemente. Vendido. Confio em seu julgamento. Helena assentiu e se afastou para fazer o pedido, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Na adega, selecionou pessoalmente a garrafa de Chardonnay, verificando a temperatura antes de levá-la à mesa. Ao servir o vinho, Rafael a observava com atenção. Você realmente entende do assunto, não é? Estudo bastante, respondeu ela simplesmente. É uma paixão. Onde aprendeu sobre vinhos? Mencionou Bordeaux. Helena serviu a taça e colocou a garrafa no cooler. Sim, consegui uma bolsa para um programa de curta duração em uma escola de hospitalidade em Bordeaux.
Foi uma experiência transformadora. Imagino que sim. E agora? Quais são seus planos? A pergunta pegou Helena de surpresa. Não estava acostumada a clientes interessados em sua vida ou aspirações. Estou terminando meu curso de gastronomia. Sonho em me especializar em harmonização, talvez abrir uma consultoria um dia. Rafael provou o vinho, assentindo com aprovação. Excelente escolha. Sabe, eu não conhecia muito sobre vinhos brasileiros até recentemente. Sempre preferi os franceses e italianos. É um preconceito comum, observou Helena, arriscando-se a ser mais franca. Muitas pessoas não percebem o quanto a viticultura brasileira evoluiu. Temos terroirs incríveis e produtores apaixonados fazendo vinhos de classe mundial. A conversa fluiu surpreendentemente fácil, enquanto Helena servia o carpaccio. Rafael fazia perguntas genuínas sobre vinhos, sobre o processo de produção, sobre as diferentes regiões vinícolas do Brasil. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando alguém muito diferente do homem arrogante do primeiro encontro. Você sempre trabalhou com hospitalidade? Perguntou Helena, quando o prato principal foi servido. Rafael balançou a cabeça. Não, comecei no mercado financeiro, na verdade. Os hotéis vieram depois quase por acidente. Acidente? Ele sorriu, um sorriso diferente, mais genuíno. Uma longa história. Talvez para outro jantar. Helena sentiu um leve rubor nas bochechas e rapidamente mudou de assunto. O robalo está do seu agrado? Perfeito! Assim como sua harmonização. O jantar prosseguiu em um ritmo agradável. Quando chegou à sobremesa, um cheesecake de maracujá com calda de frutas vermelhas, Rafael parecia completamente à vontade, como se estivesse conversando com uma antiga conhecida e não com a garçonete que o havia corrigido dias antes. Sabe, disse ele enquanto saboreava a sobremesa, tenho um projeto que pouquíssimas pessoas conhecem. Algo pessoal, longe dos holofotes que geralmente me seguem. Helena ergueu as sobrancelhas, curiosa. Que tipo de projeto? Rafael hesitou, como se avaliasse se devia ou não compartilhar. Digamos que envolve terra, videiras e muita paciência. Os olhos de Helena se arregalaram levemente. Você tem um vinhedo? Estou começando um, admitiu ele. No interior, em uma propriedade que pertencia à minha família há gerações e que recentemente recuperei. É um projeto pequeno, experimental. Quase ninguém sabe disso. Por que me contar? A pergunta pairou entre eles por alguns segundos. Rafael girou a taça de vinho lentamente, observando o líquido dourado contra a luz. Porque você me impressionou, respondeu finalmente. Não apenas pelo seu conhecimento, mas pela sua autenticidade. Você poderia ter fingido que não ouviu meu comentário rude naquela noite, ou simplesmente sorrido e aceitado. Mas não o fez. Mostrou caráter. Helena não sabia como responder. Estava acostumada a clientes que a tratavam como invisível, ou pior, como um objeto. Rafael Allianz parecia realmente vê-la como profissional, como igual. Obrigada, disse simplesmente. Quando a conta foi paga e Rafael estava prestes a se despedir, ele fez algo inesperado. Tirou um cartão do bolso interno do paletó e escreveu algo no verso. Meu número pessoal, explicou entregando-lhe o cartão. Se um dia tiver interesse em conhecer o projeto, ou apenas conversar mais sobre vinhos, sinta-se à vontade para entrar em contato. Helena pegou o cartão hesitante, sentindo-se subitamente muito consciente da diferença social entre eles. Ferroçá, obrigada. O convite é estritamente profissional, assegurou ele, percebendo seu desconforto. Seu conhecimento seria valioso. Sem pressões, sem expectativas. Ela assentiu, guardando o cartão no bolso do uniforme. Vou pensar a respeito. Ótimo. Obrigado pela noite agradável. Helena, o prazer foi meu, Sr. Allianz. Rafael, por favor. Rafael, repetiu ela, testando como o nome soava. Ele se despediu com um aceno discreto e saiu do restaurante. Helena permaneceu parada por alguns instantes, o cartão pesando em seu bolso como uma possibilidade que nunca havia considerado. O que ele queria? Perguntou Olívia, aparecendo ao seu lado com expressão curiosa. Helena sorriu enigmaticamente. Apenas conversar sobre vinhos. Sei, vinhos. Olívia fez aspas com os dedos insinuante. Não é nada disso, protestou Helena, embora soubesse que seria difícil explicar a estranha conexão que havia se formado.
Não era romântica, não era exatamente profissional. Era algo novo, indefinível. Naquela noite, ao chegar em seu pequeno apartamento, Helena colocou o cartão de Rafael na mesa e o fitou longamente. Parte dela dizia que aquilo era loucura, que mundos tão diferentes não deveriam se misturar. Outra parte, porém, estava intrigada com a possibilidade de explorar um projeto vinícola real, de colocar seu conhecimento em prática. Pegou o celular e salvou o número, sem enviar mensagem. Ainda não. Precisava pensar, avaliar o que aquilo significava. Mas enquanto se preparava para dormir, uma certeza a acompanhava. Sua vida estava prestes a tomar um rumo que jamais havia imaginado. O aroma de ervas frescas e alho dourado preenchia o pequeno apartamento de Helena enquanto ela preparava o jantar. Era seu dia de folga, um momento raro para dedicar-se aos estudos e à prática culinária. Na pequena bancada da cozinha, livros de enologia e gastronomia disputavam espaço com ingredientes cuidadosamente organizados. O telefone tocou, interrompendo sua concentração. Era Chiara, sua mentora e professora de técnicas gastronômicas. Helena, preciso da sua ajuda urgentemente. A voz de Chiara soava agitada. Rose ficou doente e não poderá me assistir no festival gastronômico que começa amanhã. Você pode me substituir? Helena quase derrubou a colher de pau. O Festival Gastronômico do Atlântico era o evento mais importante do calendário culinário regional, reunindo chefes renomados de todo o país e até mesmo do exterior. Eu? Mas, Chiara, esse é um evento enorme. Não tenho experiência suficiente. Bobagem, respondeu Chiara com firmeza. Você é a melhor aluna que já tive. Além disso, sua sensibilidade para a harmonização é exatamente o que preciso. Vou apresentar um menu com 5 pratos e quero que você sugira os vinhos e explique as escolhas para o público. O coração de Helena acelerou. Era uma oportunidade. Incrível, mas também assustadora. Apresentar-se diante de profissionais renomados, críticos gastronômicos, sommeliers. Não sei, Chiara. E se eu cometer algum erro? A vida é sobre arriscar, querida. Lembra quando você decidiu fazer aquele curso em Bordeaux, mesmo sem falar francês fluentemente? Você se virou magnificamente. Confio em você. Além disso, acrescentou Chiara com um tom misterioso, há pessoas importantes que estarão presentes, contatos que podem mudar sua carreira. Helena respirou fundo. Chiara sempre fora mais que uma professora. Era quase uma figura materna, alguém que enxergara seu potencial quando nem ela mesma acreditava. Tudo bem, vou fazer isso. Ótimo! Te envio os pratos por e-mail para você pensar nas harmonizações. Nos encontramos amanhã às 9h no Centro de Convenções do Litoral. Após desligar, Helena sentou-se à mesa com uma sensação de vertigem. Era uma oportunidade única, sim, mas também um imenso desafio. Enquanto revisava mentalmente seus conhecimentos sobre vinhos e harmonização, seus olhos pousaram no cartão de Rafael, que permanecia sobre a pequena escrivaninha desde a noite no restaurante, 2 semanas atrás. Não havia entrado em contato com ele apesar da tentação. Algo a impedia. Talvez o receio de se envolver em um mundo para o qual não se sentia preparada. Talvez o medo de descobrir que o interesse dele não era tão genuíno quanto parecera. Seu celular apitou com a chegada do e-mail de Chiara. Ao abrir, Helena arregalou os olhos. O menu era ambicioso, sofisticado, com pratos que mesclavam técnicas clássicas e ingredientes brasileiros. Um verdadeiro desafio para a harmonização. Mergulhou imediatamente no trabalho, anotando possibilidades, consultando livros, navegando entre suas memórias de degustações passadas. Horas se passaram enquanto ela refinava suas escolhas, justificando cada uma com notas técnicas precisas. Quando finalmente se deitou, já passava das 3 da manhã. Mesmo assim, o sono demorou a chegar, perturbado pela ansiedade e pela excitação do que o dia seguinte reservava. O centro de convenções fervilhava de atividade quando Helena chegou na manhã seguinte. Chefes de todas as partes circulavam com seus uniformes impecáveis. Equipes montavam estandes elaborados e o aroma de diversos pratos em preparação criava uma sinfonia olfativa inebriante. Encontrou Chiara na área reservada para demonstrações, já organizando sua estação de trabalho com a eficiência de quem tinha décadas de experiência.
Ah, finalmente! Exclamou Chiara ao vê-la. Venha, preciso que você confira se os vinhos que solicitei chegaram corretamente. Helena examinou as garrafas, verificando rótulos, safras e temperaturas. Para sua surpresa, todas suas sugestões haviam sido acatadas por Chiara, inclusive algumas escolhas mais ousadas, como um vinho laranja para acompanhar um dos pratos. Suas sugestões estavam impecáveis, comentou Chiara, observando-a com orgulho. Mas não me surpreende. Sempre soube que você tinha um talento especial. Enquanto organizavam os últimos detalhes, Helena notou um burburinho crescente próximo à entrada principal. Um grupo de pessoas parecia atrair toda a atenção, cercado por fotógrafos e repórteres. Quem são eles? Perguntou a Chiara. A chefe sorriu com conhecimento de causa. O comitê organizador com alguns patrocinadores importantes. Este ano, o festival está sendo parcialmente financiado pelo Grupo Allianz Hospitalidade. Helena sentiu seu estômago afundar. Allianz? Como em Rafael Allianz? Exatamente. Conhece? Sim, de certa forma. Ele frequenta o Paradiso Mare. Chiara ergueu uma sobrancelha, curiosa, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o grupo começou a se aproximar da área de demonstrações. E lá estava ele, Rafael impecavelmente vestido em um terno cinza claro que contrastava com o bronzeado de sua pele. Conversava animadamente com uma mulher que Helena reconheceu como a secretária de turismo do estado. Quando Rafael virou a cabeça e seus olhos encontraram os de Helena, houve um momento de surpresa genuína, seguido por um sorriso que ela não conseguiu interpretar completamente. Ele murmurou algo para a secretária e então, para absoluto espanto de Helena, dirigiu-se diretamente à estação de Chiara. Chefe Chiara Limen, um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Cumprimentou ele, estendendo a mão. Sou um grande admirador de seu trabalho. Sr. Allianz, a honra é minha. Sua contribuição para este festival foi fundamental, respondeu Chiara calorosamente. Permita-me apresentar minha assistente para esta demonstração, Helena. Já nos conhecemos, interrompeu Rafael suavemente, voltando-se para Helena com um olhar que parecia conter 1000 perguntas. Não esperava vê-la aqui. Nem eu ao senhor, respondeu Helena, tentando manter a compostura profissional. Chiara olhava de um para outro com crescente interesse. Bem, que coincidência maravilhosa. Helena é minha aluna mais brilhante e será responsável pelas harmonizações de vinho em nossa apresentação. Não me surpreende nem um pouco, comentou Rafael. Tive o privilégio de experimentar suas recomendações no Paradiso Mare. Impressionantes. Helena sentiu as bochechas esquentarem sob o olhar intenso de Rafael e a expressão curiosa de Chiara. A situação era surreal. Seu mundo do restaurante e seu mundo acadêmico colidindo inesperadamente. Vocês precisam me contar como se conheceram, disse Chiara com um sorriso perspicaz. Mas terá que ser mais tarde. Sr. Allianz, o senhor gostaria de assistir à nossa demonstração? Será às 14. Não perderia por nada, respondeu ele. Na verdade, tenho uma proposta para você, chefe Chiara. Estou organizando uma degustação privada esta noite no terraço do Hotel Meridian para alguns convidados especiais. Seria uma honra ter você como nossa chefe convidada. Chiara pareceu genuinamente surpresa. Esta noite? Bem, é um convite tentador, mas... Entendo que é um convite de última hora, continuou Rafael. Mas estamos focando em vinícolas brasileiras emergentes. E seu conhecimento sobre nossa gastronomia regional seria inestimável. Ele hesitou por um momento. Então acrescentou. E, naturalmente, Helena também seria muito bem-vinda, especialmente considerando seu conhecimento em harmonização. Helena arregalou os olhos, pega completamente de surpresa. Chiara olhou para ela com uma expressão impossível de decifrar. Bem, se minha assistente concordar, acredito que poderíamos reorganizar nossos compromissos, respondeu Chiara finalmente. Todas as atenções se voltaram para Helena, que sentiu como se estivesse no centro de um palco sob holofotes intensos. Seria uma honra, conseguiu dizer. Excelente, sorriu Rafael. Enviarei um carro para buscá-las às 19 horas. Agora, se me dão licença... Tenho alguns assuntos a resolver antes da abertura oficial. Quando Rafael se afastou, Chiara imediatamente virou-se para Helena, com os olhos brilhando de curiosidade. Muito bem, mocinha.
Quero saber exatamente como você conheceu Rafael Allianz e por que ele parece tão interessado em suas harmonizações. Helena suspirou, percebendo que não havia como evitar a explicação. Contou brevemente sobre o incidente no restaurante, a resposta em francês e o jantar subsequente quando Rafael retornou sozinho. Meu Deus! Exclamou Chiara quando Helena terminou. Você deu uma lição em um dos homens mais poderosos do país. E ele voltou para pedir desculpas? Ela balançou a cabeça, impressionada. Sabe o quanto isso é incomum? Homens como Rafael Allianz não costumam admitir erros. Ele mencionou um projeto de vinhedo, comentou Helena, hesitante. Você sabe algo sobre isso? Chiara franziu a testa pensativa. Não. E olha que estou bem conectada no mundo gastronômico. Se ele tem um projeto desses, está mantendo muito discreto. Ela sorriu maliciosamente. Talvez seja exatamente disso que se trata essa degustação de hoje à noite. A ideia fez o coração de Helena acelerar. Seria possível que Rafael estivesse realmente considerando sua opinião profissional? Ou havia algo mais em jogo? Não importa, disse Chiara, interrompendo seus pensamentos. O importante é que esta é uma oportunidade excepcional para você. Um evento privado com convidados selecionados por Rafael Allianz. Sabe quantas portas isso pode abrir? Helena assentiu, consciente da magnitude da situação. Só espero estar à altura. Você estará, afirmou Chiara com convicção. Agora vamos terminar de preparar tudo para a nossa demonstração. Se vamos impressionar essa tarde, precisamos estar impecáveis. As horas seguintes passaram em um turbilhão de atividade. A demonstração de Chiara foi um sucesso retumbante, com Helena explicando cada harmonização com eloquência e precisão técnica que impressionou até mesmo os sommeliers presentes. Quando terminaram, foram aplaudidas de pé, e várias pessoas se aproximaram para fazer perguntas e elogios. Helena notou que Rafael assistira à apresentação inteira do fundo do auditório, discreto, mas atento. Seus olhares se cruzaram brevemente quando ela explicava as notas aromáticas de um vinho do Vale do São Francisco, e por um momento sentiu como se estivessem sozinhos na sala. De volta ao camarim improvisado, enquanto guardavam seus pertences, Chiara sorriu para Helena com um olhar enigmático. Sabe o que acabei de perceber? O Hotel Meridian é da rede Allianz. E que estou hospedada lá, continuou Chiara com um brilho travesso nos olhos. Isso não pode ser coincidência. Acho que nosso anfitrião planejou isso cuidadosamente. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. A ideia de que Rafael pudesse ter organizado tudo aquilo, a degustação, o convite para Chiara, sua inclusão no evento, parecia tão improvável quanto intrigante. Por quê? Mal nos conhecemos. Às vezes, respondeu Chiara enigmaticamente, reconhecemos algo especial nas pessoas à primeira vista, algo raro. Helena não respondeu, mas enquanto se preparavam para deixar o centro de convenções, não conseguia deixar de pensar no que a noite reservava. Um evento exclusivo em um dos hotéis mais luxuosos do litoral. Vinhos selecionados, convidados importantes. E Rafael Allianz, o homem que havia passado de cliente arrogante a anfitrião misterioso em questão de semanas. O que ele realmente queria dela? E mais importante, estava pronta para descobrir? O terraço do Hotel Meridian oferecia uma vista deslumbrante do oceano. As ondas quebravam suavemente na praia abaixo, iluminadas pelo brilho alaranjado do pôr do sol. Lanternas estrategicamente posicionadas criavam uma atmosfera acolhedora e sofisticada, enquanto uma pequena orquestra tocava música clássica discreta ao fundo. Helena ajustou nervosamente o vestido azul marinho que Chiara havia insistido que ela usasse. É elegante sem ser exagerado, garantira a chefe quando passaram rapidamente pelo apartamento de Helena para se trocarem. Relaxe, sussurrou Chiara, percebendo seu nervosismo. Você está linda e, mais importante, está preparada profissionalmente para esta noite. Os convidados já chegavam em pequenos grupos. Helena reconheceu alguns críticos gastronômicos famosos, 2 sommeliers renomados e vários empresários do ramo de hospitalidade e turismo. A elite do setor estava reunida naquele espaço exclusivo. Rafael apareceu para recebê-las, elegante em um terno escuro que contrastava com o azul profundo do céu que começava a se pontilhar de estrelas. Chefe Chiara, Helena, que prazer tê-las aqui.
cumprimentou com um sorriso genuíno. Venham, deixem-me apresentá-las aos outros convidados. As apresentações se seguiram em uma sequência quase vertiginosa para Helena. Cada pessoa parecia mais importante que a anterior, e todos a recebiam com interesse genuíno, após Rafael a apresentar como uma especialista em harmonização com conhecimento excepcional sobre vinhos nacionais. Chiara foi rapidamente cercada por admiradores e colegas do ramo gastronômico, deixando Helena momentaneamente sozinha com Rafael. Sua apresentação hoje foi impressionante, comentou ele, servindo-lhe uma taça de espumante. A forma como você explicou as nuances de cada vinho e sua relação com os pratos foi quase poética. Helena sentiu as bochechas esquentarem. Obrigada. Embora o mérito seja principalmente de Chiara e seus pratos extraordinários. Não se diminua, respondeu Rafael com seriedade. Você tem um talento único. É isso que estamos celebrando aqui hoje. Antes que Helena pudesse processar completamente o significado daquelas palavras, Rafael foi chamado para receber um novo convidado. Ela aproveitou o momento para observar o ambiente com mais atenção. No centro do terraço, uma mesa longa e elegantemente decorada exibia diversas garrafas de vinhos, todas com rótulos nacionais, que Helena reconheceu como pequenos produtores de qualidade excepcional. Alguns eram tão raros e de produção tão limitada que ela apenas lera a respeito em publicações especializadas. Impressionada? Perguntou uma voz profunda ao seu lado. Helena virou-se e encontrou um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar perspicaz. Sou o Victor Carman, crítico de vinhos da revista Terroir. Helena tentou controlar a surpresa. Victor Carmin era uma lenda no mundo da enologia, conhecido por seus paladares impecáveis e críticas honestas que podiam fazer ou destruir vinícolas. Helena, apresentou-se ela, estendendo a mão. É uma honra conhecê-lo, Sr. Carmin. Seus artigos foram fundamentais na minha formação. Victor sorriu, parecendo genuinamente agradado. Rafael me disse que você tem um paladar excepcional e conhecimento técnico para acompanhá-lo. Raro encontrar isso em alguém tão jovem. Rafael exagera, respondeu Helena modestamente, embora secretamente lisonjeada. Duvido, rebateu Victor. Rafael Allianz não é conhecido por distribuir elogios facilmente. Se ele a trouxe para este evento, deve ter um motivo significativo. Antes que Helena pudesse questionar o que ele queria dizer, Rafael retornou e pediu a atenção de todos os presentes. O burburinho cessou gradualmente e todos os olhos se voltaram para o anfitrião. Amigos, obrigado por aceitarem meu convite de última hora, começou Rafael. Como sabem, sou um entusiasta de longa data do nosso potencial nacional em diversas áreas, mas esta noite quero compartilhar algo especial com vocês. Um projeto pessoal que venho desenvolvendo discretamente nos últimos anos. Helena sentiu seu coração acelerar. Seria este o projeto de vinhedo que ele havia mencionado. Há 3 anos, continuou Rafael, redescobri uma propriedade que pertenceu à minha família por gerações no interior. Uma terra com características únicas, que acredito tem potencial extraordinário para a viticultura. Em vez de anunciar grandes planos ou fazer promessas grandiosas, preferi trabalhar silenciosamente, com uma equipe pequena e dedicada, para ver o que aquela terra poderia realmente oferecer. Um murmúrio de interesse percorreu a plateia. Até mesmo Chiara, que havia se juntado novamente a Helena, parecia surpresa. Esta noite, prosseguiu Rafael, tenho o prazer de apresentar a vocês a primeira safra muito limitada do vinhedo Allianz. Apenas 100 garrafas foram produzidas, e vocês serão os primeiros a experimentar. 2 funcionários entraram carregando bandejas com taças e uma única garrafa com um rótulo elegante e minimalista. A atenção de todos estava completamente capturada. Antes de servir, disse Rafael, gostaria de convidar alguém especial para nos guiar nesta degustação. Alguém cujo paladar refinado e conhecimento técnico são combinados com uma honestidade refrescante. Helena, você me faria esta honra. Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Os olhares de todos os presentes, críticos renomados, chefes estrelados, sommelier premiados, voltaram-se para ela, uma simples estudante de gastronomia que trabalhava como garçonete. Chiara deu-lhe um leve empurrão. Vá, sussurrou encorajadoramente. Você está pronta para isso. Com pernas trêmulas, Helena caminhou até onde Rafael estava.
Ele lhe entregou a garrafa, com um olhar que parecia conter tanto confiança quanto vulnerabilidade. Esta é a primeira vez que alguém fora da equipe de produção vai experimentar este vinho, explicou ele em voz baixa, apenas para ela ouvir. Seja completamente honesta, por favor. É tudo o que peço. Helena assentiu, tomando a garrafa em suas mãos. Era um tinto. Ela podia ver através do vidro escuro. Com movimentos precisos que havia praticado milhares de vezes, abriu a garrafa e serviu uma pequena quantidade em sua própria taça. O silêncio no terraço era absoluto. Todos observavam atentamente, enquanto Helena erguia a taça, observava a cor contra a luz das lanternas. Girava suavemente o líquido e finalmente o aproximava do nariz para sentir o buquê. Os aromas a surpreenderam imediatamente. Frutas negras maduras, notas de especiarias, um toque sutil de carvalho e algo mais, algo terroso e único, que ela não conseguia classificar imediatamente. Era complexo, intrigante. Finalmente ela provou o vinho, deixando-o percorrer toda a língua, ativando cada área de seu paladar. Fechou os olhos por um momento, concentrando-se totalmente na experiência sensorial. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar ansioso de Rafael. Era a primeira vez que o via demonstrar qualquer insegurança, e isso a tocou profundamente. É extraordinário, disse ela finalmente, com voz clara que carregava convicção genuína. Um equilíbrio notável entre fruta e estrutura. Os taninos estão presentes, mas sedosos. A acidez é precisa. E há uma mineralidade distintiva que deve ser característica única do terroir. O final é longo, com camadas que se revelam gradualmente. Notas de cereja negra, cravo, um toque de tabaco e algo mais. Algo que me lembra terra após a chuva. Rafael sorriu, um sorriso de alívio e orgulho. Patrick, disse ele, o cheiro da terra após a chuva. É a assinatura do nosso terroir. É simplesmente magnífico, concluiu Helena. Honestamente não esperava algo tão equilibrado e expressivo de uma primeira safra. Victor Carmine se aproximou, claramente intrigado. Posso? Helena serviu e em seguida começou a servir os demais convidados. Cada pessoa que provava o vinho reagia com expressões de surpresa e admiração. Os comentários técnicos que se seguiram confirmavam o que Helena havia percebido. Aquele não era apenas um bom vinho para uma primeira produção. Era um vinho excepcional por qualquer padrão. Rafael, você escondeu bem esse talento, comentou Victor após sua degustação. Isto é notável. Quem é seu enólogo? Luca Müller, respondeu Rafael. Formado em Bordeaux, trabalhou em vinícolas na Argentina e Chile antes de se juntar ao nosso projeto. Helena observava a cena com uma mistura de admiração e confusão. Por que Rafael a havia escolhido para aquela apresentação tão importante? Por que arriscar a recepção de seu precioso vinho, confiando no julgamento de alguém tão inexperiente quanto ela? Enquanto os convidados conversavam animadamente, provando o vinho e discutindo suas características, Rafael aproximou-se novamente de Helena. Obrigado, disse ele com sinceridade. Sua avaliação foi perfeita. Por que eu? Cá, perguntou ela diretamente. Há pessoas neste terraço com décadas de experiência, reputações consolidadas. Por que arriscar confiando em mim? Rafael olhou para o horizonte por um momento antes de responder. Porque você não tem nada a ganhar me agradando. Não tem conexões a proteger ou interesses a defender. Apenas seu próprio senso de integridade. Ele fez uma pausa, voltando a encará-la. Isso ficou claro para mim desde nosso primeiro encontro. Helena sentiu um nó na garganta. Era talvez o elogio mais sincero que já havia recebido. Tenho uma proposta para você, continuou Rafael, sua voz mais baixa agora, apenas para ela ouvir. Gostaria que conhecesse o vinhedo, não apenas como visitante, mas como consultora não oficial. Sua perspectiva seria inestimável para nós. Consultora? Mas eu nem sequer terminei minha formação. Formação acadêmica é importante, mas há coisas que não se aprendem em salas de aula. Seu paladar, sua sensibilidade, sua honestidade, isso não se ensina. Helena estava genuinamente em choque. Eu não sei o que dizer. Diga sim, respondeu ele simplesmente. Na próxima semana começa a vindima. É o momento mais importante do ano para nós. Seria uma oportunidade perfeita para você conhecer todo o processo. A proposta era tentadora demais para recusar. Helena sabia que experiências práticas desse tipo
eram raras e valiosas. Tudo bem, concordou finalmente, mas com uma condição. Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso. Qual seria? Quero participar de verdade, não apenas observar e opinar, mas colocar a mão na terra, aprender cada etapa do processo. Um sorriso lento se formou no rosto de Rafael. Isso é exatamente o que eu esperava que você dissesse. Naquele momento, Victor Carmin pediu a atenção de todos. Como decano informal deste grupo, gostaria de propor um brinde a Rafael e sua equipe pelo feito notável. E também, acrescentou, olhando para Helena, a jovem sommelier que nos guiou com tanta precisão nesta degustação. Taças foram erguidas, e Helena sentiu-se simultaneamente honrada e deslocada. Há poucas horas era apenas uma estudante e garçonete. Agora estava sendo brindada por alguns dos maiores nomes da gastronomia e enologia do país. A que horas devo estar pronta na próxima semana? E perguntou a Rafael discretamente, enquanto os convidados voltavam a conversar entre si. Mandarei um carro buscá-la na segunda-feira às 7, respondeu ele. É uma viagem de aproximadamente 3 horas até a propriedade. Sugiro levar roupas confortáveis e estar preparada para uma semana intensa. Uma semana? Exclamou Helena, surpresa. A vindima não pode ser apressada, explicou Rafael. Se quiser realmente entender o processo... Sim, claro, entendo, apressou-se Helena a concordar. Vou organizar minha agenda. Enquanto a noite avançava e os convidados começavam a se despedir, Helena percebeu que algo havia mudado fundamentalmente em sua vida naquela noite. Portas que ela nem sabia que existiam agora se abriam à sua frente. Chiara aproximou-se com os olhos brilhando de orgulho. Viu só? Eu disse que você estava pronta. Você sabia disso tudo? Perguntou Helena. Do vinho? Não. Mas percebi que Rafael tinha planos para você desde o momento em que o vi olhando para você durante nossa demonstração. Chiara sorriu maternalmente. Algumas oportunidades aparecem apenas uma vez na vida, Helena. Esta é a sua. Agarre-a com as 2 mãos. Helena assentiu, olhando para a taça em sua mão, onde ainda restava um pouco do vinho extraordinário. No cristal, refletiam-se as luzes das estrelas e das lanternas, criando um caleidoscópio de possibilidades. Uma semana no vinhedo de Rafael Allianz. Uma chance de aprender, crescer e talvez descobrir mais sobre o enigmático homem que havia passado de cliente arrogante a mentor em tão pouco tempo. O que aguardava Helena naquela propriedade no interior? Que segredos aquela terra guardava? E mais importante, estaria ela realmente preparada para o que viria a seguir? A estrada sinuosa cortava vales verdejantes e morros suaves, afastando-se gradualmente do litoral e adentrando uma região do interior que Helena conhecia apenas de livros. O motorista silencioso que Rafael enviara dirigia com tranquilidade, permitindo que ela absorvesse a paisagem que se transformava a cada quilômetro. Após quase 3 horas de viagem, o carro deixou a estrada principal e entrou em um caminho de terra bem conservado. Um grande portão de madeira marcava a entrada da propriedade, com um simples Allianz entalhado discretamente. Chegamos, senhorita, anunciou o motorista, quebrando o silêncio pela primeira vez. A propriedade se revelou gradualmente, enquanto o carro avançava pelo caminho ladeado por árvores centenárias. Helena conteve a respiração quando avistou os primeiros vinhedos, fileiras organizadas de videiras que se estendiam pelas encostas suaves, captando perfeitamente a luz do sol da manhã. No topo de uma pequena elevação, uma casa principal de arquitetura colonial restaurada dominava a paisagem. Não era ostensivamente luxuosa, mas exalava um charme rústico e elegante que combinava perfeitamente com o entorno. Próximo à casa, estruturas menores que Helena identificou como adega, casa de hóspedes e instalações de produção completavam o conjunto. Rafael esperava na varanda da casa principal. Vestindo jeans, camisa simples e botas, parecia uma pessoa completamente diferente do empresário de terno impecável que ela conhecera no restaurante. Mais relaxado, mais autêntico, de alguma forma. Bem-vinda ao vinhedo Allianz, cumprimentou ele quando ela desceu do carro. Ou como prefiro chamá-lo, Terras do Tempo. É deslumbrante, respondeu Helena sinceramente, ainda absorvendo a beleza do lugar. Quanto tempo levou para transformar isso tudo em um vinhedo funcional?
Mais tempo do que eu gostaria de admitir, sorriu Rafael. Venha, vou mostrar tudo enquanto tomamos um café da manhã tardio. Você deve estar faminta após a viagem. Na ampla varanda com vista para os vinhedos, uma mesa havia sido preparada com frutas frescas, pães artesanais, queijos locais e café recém-passado. Helena notou que tudo parecia ter sido produzido ali mesmo ou nas proximidades. Nada de produtos importados ou ultraprocessados. Então, começou Rafael enquanto serviam-se. Esta propriedade pertenceu à minha família por gerações, desde meus tataravós que imigraram da Itália. Era originalmente um vinhedo, acredite ou não. Sério? Perguntou Helena surpresa. Não sabia que havia produção de vinho nesta região há tanto tempo. Rafael assentiu. Poucas pessoas sabem. Os imigrantes italianos trouxeram suas tradições, mas a viticultura aqui enfrentou muitos desafios e eventualmente foi abandonada. Meu bisavô converteu a propriedade em fazenda de café, que prosperou por décadas. Ele fez uma pausa, olhando contemplativamente para os vinhedos. Então vieram tempos difíceis. Crises econômicas, mudanças de mercado. Meu pai acabou vendendo a propriedade há quase 30 anos, quando eu era apenas um menino. Helena percebia a emoção em sua voz. E você a recuperou. Sim, foi um longo processo. O novo proprietário não cuidou bem da terra. A casa estava quase em ruínas. Comprei de volta há 5 anos e comecei a restaurar tudo, com a ideia de reviver a tradição vinícola da família. É um projeto incrível, comentou Helena. Mas por que manter tudo em segredo? Alguém com seu nome e recursos poderia ter lançado isso com grande publicidade. Rafael sorriu. Precisamente por isso. Queria que o vinho falasse por si mesmo, sem o peso do meu nome ou fortuna. Queria provar que esta terra realmente tem algo especial a oferecer. Após o café da manhã, Rafael conduziu Helena por uma visita completa à propriedade. Mostraram cada aspecto da operação, desde os vinhedos meticulosamente planejados até a pequena, mas tecnicamente impecável adega onde o vinho era produzido e envelhecido. Aqui está nosso enólogo, Luca Müller, apresentou Rafael quando chegaram à adega, onde um homem de meia-idade supervisionava análises de amostras de uvas. Luca, esta é Helena, a especialista em harmonização de quem falei. Luca ergueu os olhos das amostras e sorriu calorosamente. Finalmente conheço a jovem que descreveu nosso vinho com tanta precisão. Rafael não parou de falar sobre sua degustação. Helena corou levemente. O vinho fez todo o trabalho. Era realmente excepcional. Modesta, comentou Luca para Rafael. Gosto dela. Os três riram e Helena sentiu-se imediatamente à vontade com Luca, que emanava uma paixão contagiante pelo vinho e um conhecimento profundo que ela ansiava absorver. A vindima começa oficialmente amanhã, explicou Luca. Hoje estamos fazendo as últimas análises para confirmar o ponto ideal de maturação das uvas. Helena, Rafael mencionou que você quer participar ativamente. Preparada para acordar às 5 da manhã e sujar essas mãos? Absolutamente, respondeu ela com entusiasmo genuíno. Estou aqui para aprender tudo o que puder. Ótimo, porque acredito firmemente que não se pode entender verdadeiramente o vinho sem compreender cada etapa de sua criação, do solo à garrafa. Tarde prosseguiu com Luca, explicando detalhadamente os aspectos técnicos da produção, desde a análise do solo até as decisões sobre tempo de maceração e envelhecimento. Helena absorvia cada palavra, fazendo perguntas perspicazes que claramente impressionavam tanto Luca quanto Rafael. No final do dia, Rafael conduziu Helena até a casa de hóspedes, onde ela ficaria hospedada. Era uma construção menor, mas igualmente encantadora, com 2 quartos, sala de estar aconchegante e uma pequena varanda com vista para um jardim de ervas aromáticas. Espero que esteja confortável aqui, disse Rafael. O jantar será servido na casa principal às 19 horas. Algo leve preparado com ingredientes locais. É perfeito, assegurou Helena. Obrigada por esta oportunidade, Rafael. Significa muito para mim. Ele a fitou por um momento com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Você merece. Seu talento e dedicação são evidentes para qualquer um que preste atenção. Quando Rafael se retirou,
Helena desempacotou sua pequena mala e tomou um banho refrescante. Parada na varanda, observando o sol começar a se pôr atrás dos vinhedos, sentiu uma estranha sensação de pertencimento, como se aquele lugar e aquele momento fossem exatamente onde ela deveria estar. O jantar foi servido na ampla sala de jantar da casa principal, onde uma mesa de madeira maciça dominava o ambiente. Além de Helena e Rafael, Luca e outros 2 funcionários principais do vinhedo, Agnes, a agrônoma responsável pelos vinhedos, e Theo, o gerente de operações, estavam presentes. A refeição era simples, mas deliciosa. Uma sopa de legumes da horta, seguida de um prato de polenta cremosa, com cogumelos selvagens, e um assado de cordeiro local. Para acompanhar, Rafael serviu um vinho de outra vinícola da região. Por que não servir o seu próprio vinho? Perguntou Helena, curiosa. Parte de entender vinho é conhecer o contexto, respondeu Rafael. Este é produzido a apenas 30 quilômetros daqui, mas o terroir é completamente diferente. Vale a pena comparar e entender as nuances. A conversa fluiu facilmente durante o jantar, com discussões animadas sobre viticultura, gastronomia e as peculiaridades daquela região. Helena sentia-se completamente à vontade, apesar da diferença social entre ela e seu anfitrião. Ali, no vinhedo, essas distinções pareciam desvanecer. O que importava era a paixão compartilhada e o conhecimento. Após a sobremesa, um simples pudim de leite com calda de açúcar queimado, Rafael convidou Helena para uma última taça de vinho na biblioteca. A sala aconchegante estava forrada de livros do chão ao teto, com poltronas de couro confortáveis próximas a uma lareira que crepitava suavemente na noite fresca. Este é um dos meus lugares favoritos da casa, comentou Rafael, servindo 2 taças de um vinho de sobremesa. A maioria destes livros estava aqui quando recuperei a propriedade. Gerações da minha família coletando conhecimento. Helena percorreu os títulos com interesse, tratados sobre agricultura, literatura clássica, livros de história regional e, naturalmente, muitos volumes sobre vinicultura e enologia, alguns claramente muito antigos. Encontrei algo fascinante quando restaurava a casa. Continuou Rafael, retirando um livro grande e antigo de uma das prateleiras. O diário do meu bisavô, com anotações detalhadas sobre as videiras que cultivava aqui no início do século XX. Ele abriu cuidadosamente o volume encadernado em couro, revelando páginas amareladas cobertas com uma caligrafia elegante e desenhos meticulosos de videiras, mapas do terreno e anotações sobre clima e colheitas. Isso é extraordinário, murmurou Helena, maravilhada com aquele pedaço de história. Ele documentou tudo. Sim, e suas observações foram fundamentais para nosso projeto atual. Foi seguindo suas notas sobre as áreas mais promissoras da propriedade que decidimos onde plantar cada variedade. Helena folheava as páginas com reverência, sentindo-se conectada a um legado que antecedia sua própria existência. Esses conhecimentos são inestimáveis. Combinam observação científica com sabedoria prática acumulada ao longo de anos. Rafael a observava com um sorriso. Exatamente. E é por isso que, apesar de toda a tecnologia moderna que utilizamos, nunca podemos perder a conexão com as tradições e observações daqueles que vieram antes de nós. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Há algo mais que quero te mostrar. Algo que apenas Luca e eu conhecemos até agora. Intrigada, Helena o seguiu para fora da biblioteca, através da sala de jantar e por um corredor que levava aos fundos da casa. Rafael abriu uma porta pesada de madeira que revelou uma escadaria de pedra descendente. A adega original, explicou ele acendendo as luzes. Construída por meu bisavô quando chegou da Itália. Desceram a escadaria para um espaço surpreendentemente amplo e fresco, com paredes de pedra e teto abobadado. Algumas barricas antigas ainda repousavam em nichos nas paredes, e prateleiras de madeira escurecida pelo tempo guardavam poucas garrafas cobertas de poeira. A maioria das garrafas se perdeu ao longo dos anos, explicou Rafael. Mas encontramos algumas quando recuperamos a propriedade. Ele se dirigiu a um canto mais afastado da adega, onde uma pequena porta de ferro estava embutida na parede de pedra. E então descobrimos isto. Com uma pequena chave,
Rafael abriu a porta, revelando uma câmara secreta menor, onde várias garrafas descansavam em uma prateleira de pedra. O tesouro escondido do meu bisavô. Vinhos que ele produziu entre 1920 e 1935, preservados perfeitamente nesta câmara climatizada, naturalmente. Helena não conseguia acreditar no que via. Isso é inacreditável. Vinhos centenários desta região? É um tesouro histórico. Exatamente, concordou Rafael. E mais do que isso, é nossa linhagem, nosso DNA vinícola. Luca e eu abrimos uma garrafa, e apenas uma, para entender o que estávamos lidando. Eu? E perguntou Helena, mal contendo a curiosidade. Rafael sorriu misteriosamente. Essa é a razão principal pela qual te trouxe aqui. Porque quero que você experimente por si mesma. Não hoje. Isso merece uma ocasião especial. Mas antes que você vá embora, quero que seja uma das poucas pessoas no mundo a provar o legado do meu bisavô. Helena sentiu o peso daquela confiança. Era um gesto que ia muito além da cortesia profissional. Era o compartilhamento de algo profundamente pessoal e significativo. Seria uma honra imensa, respondeu ela com sinceridade. Quando retornaram à biblioteca, Helena notou que Rafael parecia diferente, mais relaxado, mais aberto, como se compartilhar aquele segredo tivesse removido uma barreira entre eles. Sabe, disse ele enquanto se sentavam novamente junto à lareira. Quando comprei esta propriedade de volta, muitos acharam que era apenas um capricho de rico, um hobby caro. Ninguém entendeu realmente o que significava para mim. E o que significava? Perguntou Helena suavemente. Rafael contemplou o vinho em sua taça antes de responder. Reconexão. Com minhas raízes, com algo autêntico. Passei a vida construindo hotéis, comprando empresas, acumulando riqueza, mas em algum momento percebi que estava perdendo o contato com o que realmente importa. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Quando meu pai vendeu esta terra, algo se quebrou na nossa família. Ele nunca se recuperou daquela perda. Não financeiramente, mas emocionalmente. Era como se tivéssemos perdido nossa âncora. Helena ouvia atentamente, percebendo que estava testemunhando um lado de Rafael Allianz que pouquíssimas pessoas conheciam. Prometi a mim mesmo que um dia recuperaria este lugar, continuou ele, não por status ou para provar algo aos outros, mas para restaurar algo que nunca deveria ter sido perdido, para honrar o trabalho das gerações que vieram antes de mim. O silêncio que se seguiu era confortável, preenchido apenas pelo crepitar da lareira e o tilintar ocasional das taças. Helena sentiu que compreendia Rafael de uma forma nova e mais profunda. Sob o exterior de empresário bem-sucedido, havia um homem conectado a valores que ela respeitava. Trabalho árduo, tradição, autenticidade. Obrigada por compartilhar isso comigo, disse ela finalmente. Obrigado por ouvir, respondeu ele. E por estar aqui pronta para sujar as mãos amanhã na vindima. Ele sorriu. Sem que o da manhã, lembra-se? Melhor descansarmos. Enquanto Rafael a acompanhava de volta à casa de hóspedes, sob um céu estrelado, Helena refletia sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De garçonete sendo menosprezada, a convidada especial em um projeto vinícola exclusivo. De estudante lutando para pagar mensalidades, a consultora não oficial de um dos empresários mais influentes do país. Mais importante, sentia que havia encontrado um caminho que unia perfeitamente sua paixão profissional com valores que sempre prezara: honestidade, dedicação, respeito pelo conhecimento tradicional combinado com inovação. Boa noite, Helena, despediu-se Rafael à porta da casa de hóspedes. Amanhã começamos cedo. Mal posso esperar, respondeu ela sinceramente. E enquanto se preparava para dormir, olhando pela janela os vinhedos iluminados pelo luar, Helena sentiu uma certeza crescente de que aquela semana marcaria não apenas um capítulo importante em sua carreira, mas um ponto de virada em sua vida. Os primeiros raios de sol mal tocavam o horizonte quando Helena já estava de pé, vestindo roupas simples e resistentes que trouxera especificamente para a vindima. Havia dormido profundamente, embalada pelo silêncio quase absoluto do campo, interrompido apenas pelos sons noturnos da natureza. No terreiro em frente à casa principal, uma pequena equipe já se reunia. Trabalhadores locais,
muitos deles de famílias que viviam na região há gerações, preparavam-se com tesouras de poda, baldes e cestos. Luca distribuía instruções, enquanto Agnes verificava as condições climáticas em um tablet. Bom dia. O cumprimentou Luca ao ver Helena se aproximar. Pronta para seu batismo na colheita? Mais do que pronta, respondeu ela com entusiasmo. Rafael apareceu carregando uma bandeja com canecas de café e uma cesta de pães recém-assados. Combustível para começar, anunciou distribuindo-os entre a equipe. O verdadeiro café da manhã será mais tarde, quando fizermos uma pausa. Helena aceitou o café gratamente, surpresa ao ver Rafael servindo pessoalmente os trabalhadores sem qualquer ar de superioridade. Aqui ele parecia completamente integrado à equipe. Apenas mais um dedicado ao trabalho que os aguardava. Após as breves instruções finais de Luca sobre quais parcelas seriam colhidas primeiro, todos se dirigiram aos vinhedos. A luz dourada do amanhecer iluminava as videiras cobertas de orvalho, criando um cenário quase mágico. Vou te mostrar como fazer, ofereceu-se Rafael, posicionando-se ao lado de Helena na primeira fileira de videiras. Com movimentos precisos, demonstrou como identificar os cachos perfeitamente maduros, como cortá-los com a tesoura de poda sem danificar a planta e como colocá-los cuidadosamente nos cestos para evitar que os frutos fossem esmagados prematuramente. Helena observou atentamente e logo estava realizando a tarefa com surpreendente naturalidade. Havia algo profundamente satisfatório em trabalhar diretamente com as videiras, sentindo a textura das folhas, o peso dos cachos, conectando-se fisicamente com o início do processo que tanto admirava. Você tem um talento natural para isso, comentou Rafael após observá-la por algum tempo. É mais intuição do que técnica, admitiu Helena. Mas há algo especial em estar aqui, participando deste momento crucial. As horas passavam rapidamente enquanto a equipe avançava metodicamente pelas fileiras de videiras. Helena logo descobriu que a vindima era simultaneamente exaustiva e exhilarante. Seus músculos começaram a protestar pelo trabalho incomum, mas a satisfação de ver os cestos se encherem com uvas perfeitas compensava qualquer desconforto. No meio da manhã, quando o sol já estava alto, Theo anunciou uma pausa para o café da manhã. Sob a sombra de árvores frondosas na borda do vinhedo, mesas simples haviam sido preparadas com um farto de jejum campestre. Ovos, queijos artesanais embutidos locais, frutas frescas e pães ainda quentes. Isso é tradição, explicou Rafael enquanto todos se serviam. Meu bisavô fazia exatamente o mesmo. O café da manhã da vindima sempre foi uma celebração em si. Helena notou como todos os trabalhadores pareciam relaxados e à vontade, compartilhando histórias e risadas. Não havia hierarquia visível, do mais experiente colhedor ao proprietário. Todos compartilhavam a mesma mesa, o mesmo alimento. É assim que deve ser, comentou ela. Todos participando igualmente. O vinho é democrático por natureza, respondeu Rafael com um sorriso. Não se importa com quem o faz, apenas com o cuidado dedicado ao processo. Após a pausa revigorante, o trabalho continuou. Os cestos cheios eram cuidadosamente transportados para a área de processamento, onde Luca supervisionava a próxima etapa crucial, a seleção e desengace das uvas. Venha, chamou ele a Helena quando a viu retornar com mais um cesto. Quero que você aprenda esta parte também. Na mesa de seleção, Helena aprendeu a identificar e remover qualquer uva que não estivesse em condição perfeita. Era um trabalho meticuloso, que requeria concentração total e olhos atentos. A qualidade do vinho começa aqui, explicou Luca. Cada uva imperfeita que eliminamos é um potencial problema que evitamos no futuro. Ao longo do dia, Helena alternava entre a colheita nos vinhedos e o trabalho na área de processamento, absorvendo conhecimento em cada etapa. Quando o sol começou a se pôr, a equipe celebrou o sucesso do primeiro dia de vindima, com um brinde de suco de uva fresco. Hoje colhemos as parcelas A e B, anunciou Luca. São as uvas que irão compor a base do nosso blend principal. Amanhã começaremos nas parcelas C e D, onde as videiras mais velhas produzem uvas com maior concentração e complexidade. Helena observou o entusiasmo em cada rosto ao redor. Estava exausta,
com as mãos manchadas de roxo e músculos que certamente protestariam na manhã seguinte, mas sentia-se estranhamente realizada. "O que achou do primeiro dia?" perguntou Rafael enquanto caminhavam de volta às casas. "Extraordinário", respondeu ela sinceramente. "Sempre apreciei o resultado final, mas participar do processo desde o início é uma experiência completamente diferente." "Exatamente", sorriu ele. "É por isso que insisti que você participasse ativamente. Entender o vinho é entender sua jornada completa." Os dias seguintes seguiram um ritmo semelhante. Helena absorvia cada detalhe do processo, desde a colheita seletiva até as primeiras etapas de fermentação. Luca mostrava-se um professor paciente e generoso, compartilhando não apenas técnicas, mas filosofias e princípios que haviam norteado sua carreira. No quarto dia, enquanto acompanhava o início da fermentação das primeiras uvas colhidas, Helena notou algo incomum em uma das cubas. "Luca", chamou ela hesitante, "o aroma desta cuba parece diferente." O enólogo se aproximou, cheirou atentamente e franziu a testa. "Bom nariz", elogiou. "Há algo acontecendo aqui. Vamos monitorar de perto." No dia seguinte, confirmou-se que aquela cuba específica apresentava sinais de fermentação problemática. "É um risco que sempre enfrentamos", explicou Luca. "Mesmo com todo o cuidado, às vezes a natureza segue seu próprio caminho." "O que acontece agora?" perguntou Helena. "Temos algumas opções técnicas", respondeu Luca. "Mas primeiro quero sua opinião. O que você faria?" A pergunta pegou Helena de surpresa. Era uma responsabilidade imensa, opinar sobre algo tão crucial no processo. "Bem", começou ela cautelosamente, "considerando que a alteração foi detectada precocemente, eu tentaria ajustar as condições. Temperatura, oxigenação, antes de considerar medidas mais drásticas. Preservar o lote se possível, mas sem comprometer a qualidade final." Luca trocou um olhar com Rafael, que observava a cena com interesse. "Exatamente o que eu pensei", concordou o enólogo. "Vamos tentar salvar este lote, mas mantendo um plano B caso seja necessário descartá-lo." A confiança depositada em sua opinião deixou Helena simultaneamente orgulhosa e apreensiva. Sentia o peso da responsabilidade, a importância de cada decisão naquele processo meticuloso. No sexto dia da vindima, a colheita estava praticamente concluída, com apenas algumas parcelas especiais, ainda aguardando o momento perfeito de maturação. Durante o jantar, Rafael anunciou que a noite seguinte seria especial. "Amanhã", disse ele, "após concluirmos a colheita, teremos uma celebração tradicional da vindima." Jose acrescentou com um olhar significativo para Helena. "Acho que será essa ocasião perfeita para abrir uma daquelas garrafas históricas." A expectativa daquele momento especial pairou no ar como uma promessa. Helena mal conseguiu dormir, pensando na honra de degustar um vinho que era não apenas raro, mas carregado de história e significado pessoal. Na manhã seguinte, a equipe trabalhou com energia renovada para concluir a colheita das últimas parcelas. Videiras antigas plantadas no ponto mais alto da propriedade, expostas a condições climáticas únicas que produziam uvas de extraordinária concentração. "Estas", explicou Luca, enquanto Helena colhia cuidadosamente um cacho particularmente bonito, "são destinadas a nosso vinho premium, produzido apenas em quantidades mínimas e em safras excepcionais." Ao meio-dia, o último cesto foi colhido, sob aplausos de toda a equipe. Era um momento de celebração, o culminar de um ano inteiro de trabalho nos vinhedos. A tarde foi dedicada ao processamento final das uvas e aos preparativos para a festa da noite. Helena ajudou na cozinha da casa principal, onde Agnes e outras mulheres da comunidade preparavam pratos tradicionais que, segundo explicaram, eram servidos na celebração da vindima há gerações. Quando o sol se pôs, o terreiro em frente à casa principal havia sido transformado. Mesas longas cobertas com toalhas brancas, lanternas e velas criando uma atmosfera acolhedora. E no centro, uma área livre para música e dança. Os trabalhadores chegaram com suas famílias, muitos trazendo pratos adicionais ou instrumentos musicais. Logo o espaço estava preenchido com aromas deliciosos, conversas animadas e os primeiros acordes de música tradicional. Helena,
Vestindo um simples vestido florido que trouxera, observava a cena com encantamento. Havia uma autenticidade naquela celebração que nenhum evento sofisticado da cidade poderia replicar. "Gostando da festa?" perguntou Rafael, aproximando-se com 2 taças de vinho. "É maravilhosa", respondeu ela sinceramente, tão genuína, tão real. "É uma tradição que faço questão de manter, não apenas por respeito ao passado, mas porque representa perfeitamente o espírito deste projeto. Comunidade, continuidade, celebração da terra." A noite avançou com música, danças e muita comida. Helena foi apresentada a dezenas de pessoas da comunidade local, todas curiosas, sobre a especialista em vinhos que viera da capital. Para sua surpresa, foi tratada com enorme respeito e curiosidade genuína. "Você conquistou o respeito deles", comentou Rafael, quando finalmente conseguiram um momento mais tranquilo. "Não é fácil. Estas pessoas valorizam mais o trabalho e a autenticidade do que títulos ou posições. Foi trabalhando lado a lado com eles", respondeu Helena. "Quando você compartilha o esforço, as barreiras naturalmente caem." Rafael sorriu, com um olhar que parecia conter aprovação e algo mais, algo que Helena ainda não conseguia definir completamente. "Venha", disse ele finalmente. "Está na hora daquela garrafa especial." Ele a conduziu para longe do burburinho da festa, de volta à casa principal e à biblioteca aconchegante, onde haviam conversado dias antes. Luca já os aguardava lá junto com Agnes e Theo, o círculo íntimo do projeto. "Chegou o grande momento", anunciou Luca com reverência. Sobre a mesa repousava uma garrafa antiga, cuidadosamente limpa do pó acumulado ao longo de décadas, mas ainda exibindo as marcas inconfundíveis do tempo. "Vinho do vinhedo Allianz, safra 1932, apresentou Rafael. "Produzido pelo meu bisavô Antônio Allianz." Helena observou a garrafa com respeito quase religioso. Era um verdadeiro artefato histórico, um testemunho silencioso de uma era passada. "A honra de abri-lo é sua, Helena", disse Rafael, estendendo-lhe um saca-rolhas antigo de metal polido. Com mãos ligeiramente trêmulas pela responsabilidade, Helena aceitou o instrumento. Com movimentos delicados e precisos, inseriu a espiral no centro da rolha envelhecida, tendo o cuidado de não perfurar completamente, para evitar que fragmentos caíssem no precioso líquido. A rolha cedeu com um suspiro suave, como se a garrafa finalmente exalasse após décadas de contenção. Um aroma surpreendentemente vívido preencheu imediatamente o ambiente. Notas de frutas secas, couro, especiarias e algo terroso, profundamente conectado àquela terra específica. "Incrível", murmurou Luca. "Depois de quase um século, ainda tem tanta presença aromática." Rafael preparou 5 taças de cristal antigas, provavelmente da mesma época da garrafa. Com o máximo cuidado, Helena serviu pequenas quantidades do líquido rubi escuro, agora levemente alaranjado nas bordas, uma característica típica dos vinhos tintos envelhecidos. "Ao Antônio Allianz", brindou Rafael, erguendo sua taça, "e as mãos que cultivaram estas videiras muito antes das nossas." Todos ergueram suas taças em silêncio reverente, antes de finalmente provar o vinho histórico. Helena fechou os olhos ao sentir o primeiro contato com seu paladar. Era uma experiência quase transcendental. Camadas de sabores que haviam evoluído ao longo de décadas, contando silenciosamente a história daquela terra, daquelas videiras, daquela safra específica. "É extraordinário", disse finalmente, abrindo os olhos para encontrar todos a observando expectantes. "Ainda há fruta preservada, notas de cereja seca e ameixa, mas também elementos desenvolvidos com a idade. Tabaco, trufas, um toque de especiarias orientais e aquela característica mineral única que também encontrei no vinho atual. O terroir falando através do tempo", concordou Luca, visivelmente emocionado. "É a prova definitiva de que esta terra tem uma vocação genuína para vinhos de classe mundial." Rafael observava sua taça com uma expressão complexa, orgulho, nostalgia e algo que parecia quase como resolução. "Quando provamos este vinho pela primeira vez, Luca e eu", disse ele finalmente, "tomei uma decisão importante. Este projeto não seria apenas um hobby ou um negócio secundário. Seria o legado que pretendo deixar.
Ele olhou diretamente para Helena. E nesta semana, observando você trabalhar, ouvindo suas percepções, confirmei outra decisão importante. Helena sentiu seu coração acelerar ligeiramente sob o olhar intenso de Rafael. Quero oferecer a você uma posição permanente no Vinhedo Allianz, continuou ele. Não apenas como consultora ocasional, mas como parte integral da equipe. Sua sensibilidade, conhecimento e, principalmente, sua paixão genuína são exatamente o que este projeto precisa. A proposta pegou Helena completamente de surpresa. Era uma oportunidade que jamais havia imaginado. Trabalhar em um projeto vinícola de alta qualidade, participar de cada etapa do processo, colocar em prática tudo o que estudara e amava. Eu não sei o que dizer, respondeu honestamente. Diga que vai pensar a respeito, sugeriu Rafael com um sorriso compreensivo. Entendo que é uma decisão importante. Significaria mudanças em sua vida, novos caminhos. Helena assentiu, grata pela compreensão. Vou pensar com carinho. É uma honra imensa receber este convite. Luca ergueu novamente sua taça. Ao futuro do Vinhedo Allianz, seja ele qual for. Todos brindaram. E enquanto saboreava mais um pequeno gole do vinho histórico, Helena sentiu-se em um